Muita gente participou da Interweek, porque muita gente queria ganhar aquele cartão Black que o Banco Inter prometeu para quem participasse dessa semana e cumprisse várias metas que eles colocaram no site. Então eu sei de muita gente que participou e que tiveram aí um gasto médio de R$ 3.000 para cumprir todas essas missões que eles colocaram. A título de exemplo, eu gastei cerca de R$ 3.300 porque eu escolhi alguns investimentos diferentes, mais de acordo com o meu perfil, então eu gastei um pouquinho mais. E o Banco Inter, ele avisou que mandaria essa pontuação diariamente após o primeiro dia para saber exatamente quantos pontos você já acumulou. E isso ia ajudar bastante para a gente se organizar, para a gente já saber quantos pontos que a gente já fez, o que a gente precisava ainda cumprir. Então todo mundo imaginou que seria uma forma bem transparente para saber se a gente estava cumprindo certinho ou não. E eu fiz os 20 pontos já no primeiro dia, porque eu já quis garantir logo. E para minha surpresa, eu recebi o primeiro e-mail falando que eu tinha feito bem menos pontos. Se eu não me engano, acho que eram 10 pontos só. E nos próximos dias também vieram bem menos, então eu fiquei bastante preocupado, imaginando que já poderia dar um problema, então eu já fiquei um pouco meio ressabiado. E aí eles falaram que no dia 5 de novembro eles iam mandar um e-mail com a pontuação final. E felizmente hoje, no fim da tarde, eu recebi esse e-mail falando que eu consegui os 20 pontos e que eu ganhei o cartão Black. Só que teve muita gente aí na internet que reclamou que não conseguiu fazer esses 20 pontos, mesmo tendo certeza que completou todas as pontuações. E muita gente falou que ficou com 18 pontos. Então muitas pessoas falaram que conseguiram fazer todas as metas tudo certinho, mas no final ficaram apenas com 18 pontos. Também tem uma certa quantidade de pessoas que ficaram com 16 pontos, só que ninguém sabe o porquê que ficaram com essa pontuação menos do que 20. E eu acho isso uma tremenda sacanagem, para não falar outra coisa, né? Porque isso não tem como a gente contestar, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, por que a gente não fez esses 20 pontos. Não existe nenhum tipo de contraprova. No meio jurídico a gente fala que não teve contraditório algum. Não tem como a gente rebater essa afirmação do Banco Inter dizendo que as pessoas não cumpriram essas metas, mesmo a gente tendo certeza que conseguiu e com todos os prints, extratos de aplicações que a gente fez durante o prazo correto. E também eu tenho certeza que tinha muita gente que já estava querendo sair do Banco Inter, mas com essa Interweek deu aquela segunda chance porque queria tentar pegar esse cartão Black. E aí colocou ainda mais dinheiro para conseguir pegar esse cartão e no final da história ficou aí com 18 ou 16 pontos. Eu entendo bastante a raiva desse pessoal. Até porque tiveram que gastar um dinheiro considerável para a troco de nada, né? Não ganharam nada com isso, ganharam um cashback ridículo. E eu pesquisei bastante para saber o que aconteceu, mas a única informação um pouco mais concreta que eu achei é de uma pessoa que ligou no atendimento e o atendente disse que houve uma falha na contabilização do investimento nos fundos de investimento. Mas não sei, eu não acredito muito nessa teoria, até porque eles tiveram bastante tempo para rever isso aí. Então nesse vídeo eu vou sugerir algumas atitudes que você pode fazer para resolver isso. Primeiro, uma reclamação administrativa, tentar de forma amigável, tanto pelo chat ou pelo e-mail, explicar o que aconteceu, que você tem certeza que fez toda a pontuação, que você tem todos os comprovantes, os extratos de aplicação e mesmo assim você não conseguiu. Tomara que você consiga resolver, mas já vou te adiantar aqui outras coisas que você possa fazer. Então, se não resolver isso, você tem que fazer também uma reclamação no site Reclame Aqui. Historicamente eu estou vendo que não está adiantando muito fazer isso aí, eu estou vendo bastante empresa que não está nem respondendo as reclamações, mas a gente tem que incomodar um pouco, então eu faria essa reclamação também. Terceiro, uma reclamação no Banco Central. Essas reclamações que a gente faz lá no Banco Central, isso aí vai gerar um procedimento administrativo contra o banco. Então eles vão ter que responder, eles vão ter que dar um andamento nesse procedimento. Então se muita gente começar a fazer essa reclamação e gerarem muitos procedimentos administrativos, com certeza o banco ele vai ser obrigado a se manifestar. E se nada disso resolver, vou dar uma dica a mais. E aí é um pouco mais chato, mas infelizmente é o jeito. Eu já tive que fazer isso algumas vezes, sempre fico rezando para eu não ter que fazer isso, mas entrar com uma ação judicial. E essa ação judicial vai ser no Juizado Especial Cível. Eu tenho formação em direito, então eu vou colocar aqui algumas dicas de como que você pode fazer isso aí. Então, pelo Código do Consumidor, a gente tem uma vantagem muito grande. O melhor dispositivo do Código do Consumidor é um artigo que faz uma inversão do ônus da prova. Isso quer dizer que você vai relatar toda a situação que ocorreu e quem vai ter que comprovar se isso de fato ocorreu ou não vai ser o banco. Então, isso é uma exceção que está prevista no Código de Consumidor, porque a regra normal seria que quem entra com a ação tem que provar o que está afirmando. Então, você já teria que provar de imediato. Só que mesmo assim, você vai fazer seu pedido judicial, vai colocar toda a situação, todo o histórico de acontecimento, colocar também toda a documentação, os prints, os extratos, e é o que você pode fazer. Em relação à negativa da pontuação, você não tem nem como fazer isso, porque essa é uma informação que só o banco pode dar. Então é mais um motivo ainda para você entrar com essa ação, caso você não consiga resolver. Então nessa mesma ação, a gente pode fazer um pedido também específico para que o banco apresente uma justificativa do porquê que não foram contabilizados os seus pontos. E aí o ideal seria também que você pedisse uma multa diária em caso de descumprimento disso por parte do banco. Então se o banco não descumprir, a cada dia que passa você pede uma multa. Eu coloco como exemplo uma multa diária de R$ 1.000. Então se o juiz considerar isso vai facilitar bastante, porque vai forçar mais uma atitude por parte do banco. E também eu até entendo que isso poderia caber também uma indenização por dano moral, porque isso de fato causou constrangimento, você teve que gastar dinheiro à toa, e também um dos requisitos que os juízes costumam dar esse dano moral é para desestimular que o banco cometa mais vezes essa mesma situação.
Então mesmo se o juiz entenda que você não teve um dano moral tão grave, mas ele pode aplicar essa multa com um efeito um pouco pedagógico contra os bancos, para que eles não façam isso novamente. Então procure fora da sua cidade, procure pelo Juizado Especial Civil, o juizado de pequenas causas. Esse tipo de ação não precisa de advogado. Então, como eu falei, tire print de todos os seus extratos, de todas as suas aplicações e também das regras que o Banco Inter disponibilizou nos e-mails. Aí você vai fazer um texto narrando tudo o que aconteceu, colocando todo o histórico de quanto que você investiu no dia tal, na hora tal, que a pontuação não foi da forma como estava sendo esperada e que o banco não te deu a oportunidade de contestar essa negativa. E como eu falei, não precisa de advogado, você não precisa fazer esse texto de maneira formal, pode escrever da forma que você quiser, desde que esteja bem detalhado, que os juízes vão entender perfeitamente. Então me diga aqui nos comentários se você conseguiu o cartão Black ou se você teve problemas e vai tomar alguma dessas posturas que eu sugeri aqui para você. No outro vídeo que eu fiz, o Banco Inter até comentou nele, então provavelmente ele vai ficar de olho no que está escrito aqui. Então se vocês comentarem e gerarem mais engajamento, com certeza isso vai incomodar um pouco o banco e a gente consegue espalhar mais isso, forçar o banco a tomar uma atitude e com certeza isso vai ajudar a galera, beleza? Valeu!